Oi, gente, tudo bem? Estamos começando então mais uma conversa especial dentro da nossa série A Era do Clima, rumo à COP30. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui para falar conosco sobre COP, sobre sustentabilidade, sobre mudanças climáticas, a Marina Cansado. Ela que é fundadora da Convert Capital e co-organizadora do Climate Implementation Summit. Marina, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigada, Eduardo. Obrigada a todos vocês que nos ouvem. É um prazer aqui contribuir com esse diálogo. Marina, assim, para a gente começar, né, eu queria fazer uma pergunta mais macro para você, claro, e depois a gente vai descendo aí nos detalhes, né? Mas assim, claro, a gente tem essa COP que pela primeira vez vai acontecer aqui no Brasil, né? Vai acontecer no âmbito amazônico. A gente tem, claro, muita coisa acontecendo em termos de transição energética, né? Em vários outros setores também, essa questão da sustentabilidade da economia verde veio para ficar. Mas até que ponto você realmente acredita que o Brasil está pegando o bonde da história, vamos dizer assim, ou seja, não está deixando essa oportunidade passar? O que a gente tem de bom e depois, claro, quais são os gargalos, quais são os desafios aí que precisam ser enfrentados? Olha, Eduardo, acho que antes de entrar no momento presente, eu acho que gostaria de fazer uma retrospectiva, né? E acho que vale lembrar que a Conferência das Partes, né, as COPs, elas nasceram aqui do Brasil em 92, né? Verdade. Foi a conferência que cunhou o termo desenvolvimento sustentável e que falou: os países precisam se reunir aqui uma vez por ano para essa reunião de condomínio, para a gente entender como que, né, o clima, um tema sem fronteiras, como que ele vai ser resolvido, endereçado, quais as decisões. E depois de 30 anos de muitas negociações que fizeram parte, né, para que se chegasse nesses grandes acordos, aí sendo o principal o Acordo de Paris em 2015, né, que tem 10 anos, então essa COP também celebra esses 10 anos do Acordo de Paris. A gente chega agora na COP 30, de volta ao Brasil, 30 anos depois, 30 e poucos anos depois, e nessa COP ela é uma grande virada de chave. Por quê? Porque a grande parte das negociações já aconteceram. Claro que sempre vão ter itens adicionais e outras coisas importantes, mas o grosso, grosso, que era chegar nesse acordo de que os países precisam reduzir suas emissões para que a gente consiga conter, né, o aumento de temperatura até um certo ponto, isso aconteceu, né, ali no Acordo de Paris. Esse ano, na COP, os países vão apresentar, né, suas novas metas, então suas novas contribuições para reduzir as emissões, que vão guiar as estratégias dos países até 2035, ou seja, nos próximos 10 anos. Mas essa COP, ela vem com essa mensagem, essa grande virada, e por isso que ela é tão especial e importante para o mundo, que é a da implementação. A gente já sabe o que fazer, agora a gente precisa fazer. E aí é uma oportunidade perfeita para o Brasil, que é um país protagonista em soluções para clima e natureza em todas as áreas da economia, né, mostrar seus casos. E eu acho que a gente está fazendo sim um bom trabalho em mostrar nossos casos, um trabalho que não começou agora na COP, ele começou o ano passado, quando a gente né, tivemos o G20 e o B20 acontecendo no Brasil. Acho que esse movimento do G20, B20, ajudou, sabe, a organizar o setor privado em forças de trabalho, em forças-tarefas, em grupos de trabalho. Essa estrutura do B20 funcionou tão bem que foi criada a Sustainable Business COP, chamada SBCOP, que basicamente também serviu para organizar, né, tem por trás a CNI, e serviu para organizar, né, as lideranças de negócio brasileiras e internacionais em grupos de trabalho. Eu faço parte do grupo de trabalho de finanças, para não só chegar a um conjunto de recomendações, mas para coletar as soluções brasileiras e internacionais, né, nas principais agendas que foram estabelecidas aí pela presidência da COP, né, que são 6 pilares da agenda de ação climática. Então, a SBCOP fez um trabalho maravilhoso de coletar milhares de soluções, né, a partir de critérios estabelecidos por um conjunto de consultorias a nível global. O Climate Implementation Summit, esse evento que eu estou organizando junto com diversas organizações, no Climate Action, CBEDS, World Business Council for Sustainable Development, Instituto Clima e Sociedade, tantas outras,
também vai ser um dia aqui, 8 de novembro, focado em mostrar soluções da luz, iluminar soluções transformadoras, né, muitas delas brasileiras. Então, eu acho que se a gente olha, né, desde do ano passado até agora, esse ano em Davos tivemos muita participação brasileira, na Semana de Clima de Londres, na Semana de Clima agora de Nova York, a despeito, né, de toda essa situação geopolítica, teve, assim, foi a maior Semana do Clima de Nova York até o momento, muita inserção dos brasileiros no diálogo internacional, porque é isso, a gente, obviamente, a gente brasileiro precisa se apropriar e reconhecer as suas soluções incríveis que a gente tem, mas a gente também precisa dialogar para o mundo e mostrar e vender, né? A gente vai ficar muito melhor em vender as nossas soluções para o mundo. Então, a sociedade civil e principalmente o setor privado e financeiro organizados, na minha visão, eles estão sendo capazes, né, de se infiltrar nos fóruns internacionais e de conseguir mostrar essas soluções que não são promessa, já são soluções do Brasil que já é potência em muitas dessas frentes. E para terminar, acho que vale lembrar que a presidência do Brasil, né, na COP30 só termina em novembro do ano que vem, quando se passa o bastão, né, para a Austrália, Turquia, enfim, vamos ver. Então a gente, além, né, tem a COP agora em novembro, mas a gente tem mais um ano de trabalho, né, para que a gente possa continuar fomentando, né, que o setor privado traga soluções, né, na agenda climática, porque no fim quem vai entregar a redução das emissões, quem vai entregar, né, as soluções para a crise climática é o setor privado ao repensar seus modelos de negócio e assim por diante. Tá certo. Ô, Marina, então, pelo que você está nos falando, né? Primeiro, o setor privado, claro, já virou a chave, né? Essa questão daquele debate, se sustentabilidade vale a pena, não vale, enfim, fecha a conta, não fecha, isso já ficou para trás. Agora, você também falou que tem coisas aí que já são palpáveis, né? Que já estão realmente acontecendo. Quais são essas coisas? Se pudesse dar alguns exemplos, seria interessante. Claro, acho que vamos falar, vou começar com números e depois eu vou para os exemplos, né? De 2020 a 2023, nós triplicamos os investimentos indo para soluções para clima e natureza, para negócios, né, que estão resolvendo questões de clima e natureza. Então, a gente bateu em 2023, a gente ainda não tem, né, os números de 2024 ainda estão sendo estudados, mas em 2023 a gente bateu 1,9 trilhões de dólares no mundo, né, de investimentos públicos e privados, 2/3 privados, então maior parte privado, indo para a transição dos vários setores da economia. Na América Latina, desses quase 2 trilhões, a América Latina ficou com cerca de 100 bilhões de dólares desses investimentos. Então você vê que tem um gap muito grande, né? A gente precisa não só, a gente vai precisar não só aumentar desses 2 tri para 8, 10 tri, que são as contas colocadas para que a gente consiga ir para uma trajetória, né, aderente ao Acordo de Paris, mas a gente precisa distribuir melhor esses recursos, porque desses, né, como eu disse, hoje quase 2 tri, somente 105 bilhões, mais ou menos, ficaram aqui na América Latina. E aí, quando a gente olha para onde foi esse dinheiro, para quais soluções, o dinheiro, o capital, tende a ir para onde já são soluções mais maduras, né, que já tem frameworks que o mercado financeiro já conhece. Então, na América Latina, 60% desses 100 bilhões de dólares foi para soluções de energia e de transporte. Que são soluções que, né, assim, renováveis no Brasil, eólica, solar, né, os bancos já sabem como fazer, como emprestar dinheiro, como analisar. A gente está vendo no Brasil toda a questão de biocombustível, agora combustível sustentável da aviação, eletrificação de frota, exato. Isso, né, já virou um pouco um padrão do mercado. Qual que é o problema? É que as soluções que já são escaláveis, comercializáveis, padrão para o mercado, elas são apenas 35% das soluções que a gente precisa. Então, a gente tem 65% das soluções necessárias da transição do agronegócio, dos sistemas alimentares, soluções baseadas na natureza, novas soluções para a indústria verde. Então, tem 65% das soluções que ainda não chegaram na escala a taxas competitivas de mercado.
Tá. Então, Isso agora a ainda gente precisa precisa resolver maturar esse ainda essa problema. parte. Exatamente. E aí, esse maturar, ele vai depender de uma combinação de capitais, né? Então, ele vai precisar de capital de banco de desenvolvimento, que é o que o BNDES tem feito com o Eco Invest e outras estratégias. Vai precisar de capital de outros multilaterais, IFC, Green Climate Fund, né, outros bancos de desenvolvimento. Vai precisar, em muitos casos, né, muitas vezes em alguns temas, de um capital catalítico, filantrópico, para que essas soluções consigam depois, né, avançar um pouco mais e chegar e se provarem, né, e chegarem num ponto mais próximo da escala. Então, acho que é bem importante a gente não generalizar e entender que em cada setor da economia a gente tem soluções mais e menos maduras. As mais maduras já estão na esteirinha do mercado financeiro, e que agora o grande nosso desafio é trazer, né, capital internacional e capital brasileiro que tope correr um pouco mais de risco, para que a gente consiga maturar essas outras soluções que ainda não estão no estágio. E esse pode ser um legado da COP, Marina? Você acredita que Sem a dúvida. COP pode jogar luz sobre isso, não? Sem dúvida, porque a gente, né, um país aqui de, né, renda média, poupança média, etc., claro que a gente precisa mobilizar muito do capital aqui interno brasileiro, e esses vários movimentos, né, do BNDES, de vários bancos, gestoras, fazendo compromissos com essa agenda, olhando mais para essa agenda, vão ajudar, né, nesse movimento, mas a gente também vai precisar de capital internacional. E o capital internacional, quando ele olha para o Brasil, em geral, ele olha Brasil como uma linhazinha dentro ali do quadradinho dele de emergentes. E tem um conhecimento gigantesco, tem um desconhecimento gigantesco sobre o Brasil, sobre as soluções que não são de hoje. Imagina, você pensa em biocombustível, esse ano o Proálcool faz 50 anos. Você pensa na agricultura, no agro brasileiro, é o agro mais sustentável, mais inovador. Tem uma Embrapa que está aí há décadas fazendo um trabalho incrível. Mas muitas dessas soluções não são conhecidas e o Brasil fica muito refém de alguns estereótipos, sabe, que se consolidaram e que a gente precisa romper com esses estereótipos. E para isso, trazer as pessoas aqui para conhecer mais o Brasil, conhecer a sofisticação do nosso mercado de capitais, o talento dos nossos empreendedores, a escala de tudo que a gente faz. Então, tem sido muito importante esse movimento da COP de reduzir, né, essa assimetria de conhecimento em relação ao Brasil, porque isso ajuda a que os investidores tenham uma visão mais ajustada de risco, sabe? Na minha visão, hoje eles superestimam o risco do Brasil por conhecer pouco, então a gente consegue talvez ter um ajuste e conseguir atrair mais capital internacional, mais parcerias para o Brasil. E isso não se deve, acho que se deve à COP, mas também a todo, como eu disse, desde o ano passado com o G20, durante esse ano, a participação do setor privado em tantos eventos, vai batendo o martelo, sabe, dessa nova imagem, a gente vai conseguindo vender esse Brasil que é diferente do Brasil que muitas vezes a comunidade internacional fincou, sabe, na cabeça. Então a COP tem sido muito importante nesse movimento, e é por isso que eventos, né, como esse do Climate Implementation Summit, que eu estou organizando, que vai acontecer dia 8 de novembro em São Paulo. Então, são 2 dias antes da É em São COP Paulo, essa começar, COP. em São Paulo. Exato, porque nós, né, eu e meus vários parceiros, estamos também fazendo eventos em Belém, mas a gente achou importante fazer aqui em São Paulo um marco também, sabe? Porque vão ter vários eventos do setor privado nessa semana pré-COP, e a gente achou que seria importante fechar com chave de ouro, mostrando o compromisso do setor privado com a implementação, e que a gente não está falando de planos longínquos, abstratos, a gente está falando de muitas soluções que já estão sendo implementadas e transformando agora, e que são viáveis, que podem ser replicadas, que podem inspirar outros países. Então, é essa mensagem que a gente quer passar nesse 8 de novembro, e aí que fica o convite aqui para todo mundo que está nos ouvindo. Vai ser um evento, né, focado em CEOs, C-level, grandes lideranças do mundo todo, mas para dar muita visibilidade para soluções brasileiras. Então, fica aqui o convite para quem depois quiser saber mais. Tá certo. Bom, Marina, e aí dentro desse contexto, né, a gente já falou aqui sobre energias renováveis, né, que é algo que já está consolidado aqui no Brasil, podemos dizer isso, né, energia solar, energia eólica, enfim, mas
dentro dessas outras áreas que precisam ainda maturar, né, como a gente também já conversou aqui, quais que estão mais perto dessa maturação, se é possível dizer isso? Porque, por exemplo, aí tem discussão, por exemplo, sobre recuperação de áreas degradadas, né, que é uma coisa importante para o Brasil, que o Brasil tem muita área degradada. Isso de repente, seria também uma tecnologia ou um sistema, um processo que seria interessante. Mas eu não sei se isso é uma das áreas. Quais são as áreas que estão mais perto aí dessa maturação, onde a gente deve ver mais novidades aí nos próximos meses, que sejam? Então, além, né, dos temas de energia e combustíveis sustentáveis, né, que a gente já falou, eu acho que tem muita coisa maturando na área de soluções baseadas na natureza, no agropecuária e em resíduos, né? Vou falar um pouquinho de cada. Em soluções baseadas na natureza, o que eu acho que soluções baseadas na natureza, a gente está falando de restauração florestal, de conservação, estamos falando de, né, transição para técnicas mais regenerativas, estamos falando de restauração de áreas degradadas, bioeconomia florestal, então tem várias soluções, né, em soluções baseadas na natureza. Como eu fiz biologia antes do jornalismo, basicamente é trazer a natureza de volta para o processo. Exato, é bem isso. E aí, qual que é a boa notícia, tá? Que inclusive vai ser uma das coisas que a gente vai trazer no evento. Quando a gente olha de 2022 para hoje, você tem os negócios estão maturando muito rápido. Então, eu faço parte de uma grande mobilização liderada pela Capital for Climate, que é um dos meus parceiros, que está tentando mobilizar 5 bilhões de dólares até a COP30 de investimentos, né, de compromissos de investidores em investir em soluções baseadas na natureza. Já esse valor já está em 4,75 bilhões de dólares e até a COP certamente vai chegar nos 5 bi. E o que vai interessante, assim, que quando a gente vai estudar, né, os cases, há 3 anos, o cheque, então quando um projeto, né, uma empresa de soluções baseadas na natureza, ela ia captar, era um cheque de 5, 10 milhões de dólares. Hoje, essa captação já foi para 30, 50 milhões de dólares. Já mudou o patamar. Os negócios em 3 anos já mudaram de patamar, já mudou assim o pipeline amadureceu, não? Então a governança, o preparo para receber esse capital de investidores institucionais. Então, o que a Capital for Climate fez, assim, para ver se tinha, né, antes de começar essa mobilização para chegar nesses 5 bilhões de dólares, eles fizeram uma parceria com a Deloitte para fazer um estudo de capacidade de absorção. Então, se vierem esses 5 bi de dólar, tem projeto pronto para receber? E aí se fez esse estudo, que também vai ser publicado agora na COP, a gente já está, né, dando aqui uma palhinha desse estudo, e ele mostra que sim, que se a gente somar todas as oportunidades maduras só em Nature-Based Solutions, a necessidade de capital até 2027 é 5,5 bilhões de dólares. Justamente está muito alinhado a esses 5 bi que a gente está trabalhando. Está fechando, está ligando os pontos aí. Então, isso é uma ótima notícia, porque em 3 anos mudou muito o perfil dos negócios, dos empreendedores. Você vê empreendedores seriais de outros setores vindo empreender em soluções baseadas na natureza. Você vê pessoas saindo da Faria Lima para vir empreender nesse tipo de negócio. Você vê grandes empresas do agro abrindo suas verticais relacionadas a soluções baseadas na natureza. Então, esse é um exemplo bem concreto. O outro exemplo no agro é de toda a discussão de bioinsumos, a discussão de como você usa resíduos do processo da agropecuária para gerar biogás, né, de metano, biometano, que daí você faz um ciclo completo, né, porque você usa, né, depois esse biometano como energia. Então, assim, tem o agro e as soluções baseadas na natureza, que incluem restauração de áreas degradadas, que inclusive eu estava em Nova York numa roundtable, em que a gente estava falando que vai ter uma mudança aí, uma mudança, uma taxação sobre combustíveis fósseis no setor marítimo. E uma das melhores soluções seria usar o biocombustível feito em áreas degradadas como fonte para navios.
Entendi. Então, essa foi uma das soluções que a gente levou. Então, essa roundtable, que foi organizada pela SB Cop, junto com a Sustainable Markets Initiative, também com o apoio do Brasil Climate Summit, que é uma outra iniciativa, né, que eu estou envolvida. A gente juntou pessoas do mundo todo, de diferentes elos dessa indústria marítima, para justamente vender o biocombustível brasileiro como uma solução. E como a Europa sempre, né, tem esse receio que a gente está pegando área que era para produzir comida, para produzir biocombustível, a gente deixou muito claro que esse biocombustível é vindo dessas áreas degradadas, né, que a gente tem um terço das áreas brasileiras Então, degradadas. ganha-ganha todo aí no processo. Super um ganha-ganha. Então, assim, quis trazer esses exemplos que eu acho que tangibiliza bem, sabe? O tipo de solução e a escala das soluções que o Brasil, né, já está levando para o mundo. Interessante. Agora, você também falou no começo, Marina, da questão geopolítica, né? Que hoje o mundo está bem conturbado aí por vários lados, vamos dizer assim, né? Isso acaba ajudando ou atrapalhando o Brasil ser uma potência verde, vamos dizer assim, né? Acho que é difícil, né, generalizar as consequências, porque elas são múltiplas, né? Enfim, tem muitas consequências, né? Mas eu acho que o que a gente vê é que como ficou mais difícil investir nessa agenda nos Estados Unidos, a gente vê muitos investidores agora olhando para a América Latina. Principalmente, eu, né, trabalho muito com family offices, faço parte de algumas redes globais de family offices, e eu vi, assim, drasticamente crescer do ano passado para o interesse em América Latina, porque são investidores que têm uma conexão né, com as Américas e agora vem, né, México, Brasil, enfim, como outros espaços para fazer seus investimentos nessa temática. E aí eu estou falando de grandes family offices, fundações familiares, comprometidas, né, com agenda, investindo volumes muito significativos. Então, nesse lado é positivo. E você vê, né, outras regiões do mundo também vendo o Brasil como um parceiro estável, né? Estável no sentido de que a gente é muito resiliente, a gente, né, dialoga, né, consegue dialogar com vários lugares do mundo. Então, isso é muito positivo, porque a gente passou a ser, né, um parceiro comercial preferencial para muitas regiões do mundo. E também tem se fomentado essa história toda muito nessas alianças Sul-Sul, que eu acho que elas são muito importantes, né? Índia, Brasil, tem um monte de desafios comuns. Quando a gente olha para a África e Brasil também, mesmo dentro da América Latina, a gente podia fazer tão mais, sabe, entre os países da América Latina. Então, acho que a despeito das consequências, e acho que isso o brasileiro está bastante acostumado, é fazer do limão uma limonada. Né, e conseguir catalisar esse momento, né, para que a gente use a nosso benefício, né? Entendi, tá. E no caso, esses grupos, né, esses family offices aí que você lida com eles aí pelo mundo inteiro, no caso, olhando para o Brasil, né, assim, existe um apetite ao risco, vamos dizer assim, ou a conta tem sempre que fechar, ou melhorando um pouco a minha pergunta, até que ponto esse risco vale a pena ser corrido, né? Olha, uma das redes que eu participo chama CREO, CREO, CREO Syndicate, é uma rede de investidores que tem muito esse papel catalítico. O que é esse papel catalítico? Eles entendem que o capital de family offices é um capital mais flexível. Ele é um capital que pode ser mais intencional e de longo prazo. Então, eles topam, muitas vezes, tomar mais risco ou entrar na frente, né, em alguma estrutura, com o objetivo depois de catalisar. Então, se entra um family office, né, de uma família gigante americana, é mais fácil depois para um banco de desenvolvimento entrar ou para um outro institucional entrar. Então, essa rede, inclusive, tem uma meta, né, de investir 100 bilhões de dólares até 2027, catalisando quase um tri, né? Porque quando esses investidores entram na frente, eles acabam depois trazendo vários outros. Para Então eu acho que catapultar aí, vamos dizer, a verba, né? exato, exato. E aí eu acho que essa é muito como a gente tem um histórico, né, de investimentos mais longo prazo, de grandes fundações, famílias americanas, europeias. Então eu espero que isso também inspire, né, os investidores
brasileiros, principalmente os family offices brasileiros, a também fazer enxergar seu papel catalítico, enxergar esse papel que muitas vezes você indo na frente, você depois traz toda uma indústria, né, financeira mais tradicional atrás. E é isso que a gente precisa para, né, como eu disse, fazer o dinheiro chegar naquelas 65% de soluções que ainda não maturaram. E os family offices têm esse papel, mas também, né, os bancos de desenvolvimento, e nesse sentido, acho que a gente tem muito a elogiar o BNDES, na minha visão, porque tem feito o EcoInvest, Profloresta, enfim, muitas outras iniciativas nessa direção de também ser esse capital catalítico que algumas soluções precisam. Tá certo. Ou seja, então a coisa está andando, né? E aí amarrando com o início da sua resposta, ou seja, no caso do Brasil, a gente pode imaginar que nos próximos meses, anos, enfim, o agro continuará sendo o protagonista disso tudo, né? Porque a gente falou aqui de áreas degradadas, de biomassa, né, para gerar energia, para gerar combustível, né, até para avião, para navio, ou seja, tudo passa, então, pelo agronegócio, que também já virou a chave faz um tempo, né? E assim, o agronegócio é segurança energética e segurança alimentar na veia, né? Que são as duas grandes. E se o agro, né, se transforma para práticas mais sustentáveis, regenerativas, também é um agro mais resiliente, porque no fim o agronegócio é o que sente né, ali na pele, Exato, as mudanças literalmente, climáticas os efeitos das mudanças climáticas. vão Então, assim, não é atingir uma coisa. totalmente o agronegócio. É uma coisa de resiliência, de produtividade. Nossa, quando você começa a falar, né, desde grandes empresas, como uma CSL Agrícola, até, né, startups que estão promovendo soluções específicas, tem uma agenda de produtividade mesmo, uma agenda de resiliência, enfim, de melhor uso de recursos. E eu acho que é essa narrativa que também eu vi que esse ano está mudando, sabe? Porque clima, sustentabilidade, era sempre aquela coisa do custo, do sacrifício, aquela coisa meio, né, daquele grupo de ambientalistas. E eu acho que esse ano eu vi essa narrativa em Londres, agora em Nova York, muito mudar para, né, é uma agenda de produtividade, é uma agenda de eficiência, é uma agenda de, né, como ser próspero num novo contexto de planeta, é uma agenda de inovação. Então fica mais sexy, né? Assim, mais atrativa. Você tira um pouco da polarização e das Claro. ideologias e traz para uma agenda que faz sentido econômico. Tá certo, tá certo. Bom, Marina, e também, claro, assim, só para amarrar nossa conversa, infelizmente estamos chegando aqui no final do nosso tempo, né? É claro que já deu para perceber que você está otimista com essa COP, né? Isso é uma pergunta que eu estou fazendo para todo mundo que passa aqui pela a Era do Clima. Inclusive, ela falou da CLC Agrícola, né? Uma das nossas primeiras entrevistas, há alguns meses, foi com a CLC Agrícola. Se você não viu, dá para procurar aqui no YouTube do Estadão, você acha lá a conversa com o Pavinato, que foi bem interessante. Então, ou seja, eu estou perguntando isso para todo mundo, né? E vou perguntar isso para você também. Ou seja, em termos de legado dessa COP, e quando eu falo de COP, claro, essa COP do clima, né? A gente esquece que o Brasil já sediou a COP da biodiversidade. Foi lá no começo do século, eu já cobri aquela Que reunião, legal. inclusive, que foi em Curitiba, presidida pela ministra Marina Silva. Então, assim, você está otimista, né, com essa COP em termos de legado para os negócios, para o setor privado, vamos dizer, aqui do Brasil, né? Eu tô otimista porque eu acho que essa virada de chave, sabe? Da gente sair de um espaço só de negociação, que a gente sente impotente, né? Porque no fim, o setor privado, a sociedade civil não tem muito. Até tenta influenciar, e muitas vezes influencia, mas se sente, né, um pouco ali de mãos atadas. Então, agora, a gente está nas nossas mãos, a gente tem pouco tempo. Semana passada em Nova York foi lançado, né, o relatório dos limites planetários, né, o Planetary Health Check, que mostra que 7 das 9 variáveis, né, que definem a estabilidade do planeta foram ultrapassadas. Então a gente tem uma janela cada vez menor para agir, e essa ação, no final das contas, né, vai vir do setor privado, que é quem emite, que é quem tem um pragmatismo, né, quem tem as soluções de mercado, que são as soluções escaláveis,
Então, acho que se a gente colocar, sabe, o know-how, o talento, expertise do setor privado, né, para resolver essas questões, a gente pode terminar aí a próxima década, os próximos 10 anos, num lugar muito melhor para o planeta e para os negócios. Porque também, né, independente de ser setor privado, setor público, terceiro setor, a sociedade é uma visão muito míope, né? Você deixar de lado o aquecimento global. Porque todo mundo já percebeu que para a sobrevivência de todos os negócios, o aquecimento global tem que entrar no planejamento. Né? Exatamente. É isso, é uma agenda de todos. Tá certo. Marino, muito obrigado mais uma vez, viu, por ter aceitado o nosso Obrigada a convite. Foi um você. prazer a conversa. Foi um prazer. Tchau, tchau. Bom, gente, então essa foi a conversa especialíssima com a Marina Cansado, né, sobre COP, sobre sustentabilidade, sobre como o Brasil realmente tem que... o que o Brasil tem que fazer, né, como o Brasil pode realmente se tornar uma potência verde. Fiquem ligados, então, nas nossas redes sociais, no nosso site, no nosso jornal impresso, porque a cobertura da COP está a todo vapor aqui no Estadão, tá bom? Até a próxima. Fiquem bem. Um abraço. Tchau.